Fala pessoal, eu sou a Erika. Eu sou a Sheila e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pridecast. Oh, coisa boa! Gente, antes da gente começar, já vou pedir pra você deixar aquele super mega like pro nosso convidado de hoje e se inscrever aqui no canal. E já avisar também que a gente tem uma super novidade. Além do YouTube, nós estamos no Deezer, Spotify e Google Podcast. Olha só, e além dessa notícia maravilhosa, temos aqui um convidado que é maravilhoso. Gente, estamos lisonjeadas com a presença dele, porque olha só, além do YouTube, Instagram, ele está em todas as mídias. Ele é maravilhoso, Ele gente. tem um blog que começou há anos atrás, se tornou um portal de várias notícias. Ele é super bem ranqueado no Google, são milhões de visualizações. Para nós é um orgulho ter ele aqui, cara. E nós estamos falando do idealizador do Geek publicitário, Matheus Ferreira! Aê! Muito obrigado, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast assim, louco, né? Então, para mim, é tudo uma experiência muito nova, embora a gente tenha um podcast também. Mas estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Imagina, meu amor. E aqui a gente vai bater um bate-papo bem descontraído. A gente que tá muito feliz de você estar aqui. E é igual você fala no seu site. Entre, tira os sapatos e sinta-se muito à vontade. Muito você tá obrigado. em casa. A casa é sua, Matheus. Conta um pouquinho pra gente quem é o Matheus Ferreira, que aliás, Ferreira também tem no meu nome. Vocês são parentes? Não, né? Deve ter alguma coisa Será? aí em algum lugar. Deve ter alguma coisa. Quem é Matheus Ferreira, meu amor? Conta pra Bom, gente. o Matheus Ferreira é um cara que nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Mogi Guaçu, que hoje deve ter seus 200 e alguma coisa mil habitantes. E eu sempre fui muito apaixonado por comunicação, mesmo sem entender muito bem o que era esse universo da comunicação, né? Eu lembro que eu morava no interior e a minha irmã, na época, ela fazia balé. E eu achava incrível, porque é uma forma de comunicação também a dança, né? E eu sempre acompanhei a minha irmã nas coisas que ela fazia, eu achava incrível. E depois a família inteira se envolveu numa época muito louca de Backstreet Boys. Não sei se vocês lembram desse rolê. Eu lembro. E a gente se envolveu com música e com dança, e aí a gente dançava. Eu dançava, meu irmão dançava, minha irmã dançava. Eu fazia cover do Aaron Carter, que era o irmão do Nick. Gente, é sério. A Coitado, gente vai por ter que onde ver isso anda? depois. Viu? Onde eu acho Então me isso, apresentei no Matheus? Talento Kids da Eliana, Caraca, lembra? sério? É sério. Peraí, dancei tem na esse vídeo Eliana. na internet Gente, ainda? onde eu acho isso? Infelizmente eram outros tempos, né? Tava tudo em fita, cassete, se Caraca, perdeu. Se alguém meu. trabalha no clipping aí da Record, por favor, me ajude. Por favor, ajuda a gente também, porque agora a gente quer ver isso. Mas é isso. Então foi uma hora. época muito legal que a gente se envolveu com música. Depois eu tive banda. E aí eu tive 6 anos de banda, a gente chegou a tocar na rádio. Tudo isso no interior, Caraca, assim, sabe? A gente rock? abriu o Era show que? do Restart. Era Restart? pop rock, Pop assim, rock. né? Da hora. É. E a Sim, gente, sim. Essa a gente abriu o nada. show de Restart, Strike, que eles fizeram. Essas coisas, a gente tava envolvido com aquele movimento meio colorido daquela época, sabe? E aí depois da banda eu comecei a fazer álbum, a capa dos álbuns, né, da banda e tudo mais. E eu comecei a me envolver muito com essa parte mais de design gráfico, né, com a comunicação visual. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Aí eu falei, não, quero fazer publicidade e propaganda. Tava no final do colégio. E aí todo mundo olhou assim, mas aqui? Você é meio doido da cabeça, né, fazer publicidade? Eu falei, não, isso é meu sonho. E na época eu nem me dei conta do que eu ia precisar fazer para conseguir ser um profissional, mas eu achava incrível ser um comunicador visual. E aí eu lembro que na época eu baixei Photoshop, comecei a aprender tudo sozinho, aí fazia tudo. E aí eu morava em Mogi Guaçu, me matriculei em Campinas, uma faculdade que na minha cidade não tinha publicidade. Gente, caramba. E aí eu ia todo dia, 40 minutos de Mogi Guaçu para Campinas e voltava de Mas até que fretado. pela estrada vai até Vai, não, é Jibaí, né? tranquilo. Aqui em Acontece- São Paulo. Esse aqui é 10 Não, pois é. quilômetros, Lá uma acontece hora. muito isso, das pessoas estudarem em Campinas, porque Campinas é uma cidade maior e tem faculdades melhores. Então, as pessoas costumavam fazer isso já. E aí eu fiquei um ano morando no interior e morando em Mogi Guaçu, estudando em Campinas, até que eu falei, se eu quiser fazer publicidade no Brasil, é São Paulo. Não tem jeito. Aí fiz o Enem e coloquei Mackenzie, sei lá, nem sei, porque eu conheci Mackenzie, que tinha Mackenzie em Campinas também, eu sabia que era uma boa faculdade, e eu não conhecia nada aqui em São Paulo, não conhecia absolutamente nada. E aí eu coloquei Mackenzie, deu certo. Eu falei, Jesus, agora eu preciso ir pra São Paulo, não tenho nada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Caraca! Nossa. Você veio sozinho pra São Paulo? Caraca. Aí, então, aí tinha eu namorava um menino na época, o David, que ele foi meu primeiro namorado, ele assim, me ajudou muito, porque eu era um menino que eu não queria fazer faculdade. Ele que me colocou essa Legal. coisa Funcionou, que né? eu precisava. Assim, E aí ele falou assim, eu tô aqui em São Paulo, você pode vir morar comigo.
Aí ele morava dentro da USP, muito louco, naquele Nossa! cruce lá, que é o conjunto Cara. residencial da USP. Ah. Aí eu morei legal na USP por um ano, mais ou menos. Eu morei, tipo, ele tinha um quarto, eu morava com ele no quarto dele, assim. Era um quarto, cabia basicamente uma cama. Aí, Nossa. por ser tão difícil a nossa vida nessa época, a gente brigou muito. E aí, em menos de um ano, eu tive que sair, arrumar um lugar pra morar. Só que eu já estava aqui em São Paulo, estava fazendo publicidade, já tinha conseguido meu primeiro estágio. E aí, minha vida começou a acontecer de uma forma muito rápida, porque não tinha como pensar no que estava acontecendo. Eu só ia fazendo. Que legal. E aí comecei a fazer freela, um freela atrás do outro. Aí, quando eu comecei a fazer freela, eu vi que eu conseguia tirar um dinheiro um pouco mais legal do que eu tirava nos meus estágios. E aí foi surgindo o Matheus empresário aos pouquinhos. Lá pro final da faculdade, eu tinha vários amigos que estavam em diversas agências grandes. Eu tinha um sonho de trabalhar numa grande agência. E é muito louco isso, né? Porque vocês falaram que vocês estudaram publicidade. Sim, sim. E publicidade é um clubinho, né? É um clube, uma bolha, assim. Muito, cara. E eu não difícil. entendi. Eu estudei no lugar mais incrível É, possível pra isso mas- acontecer, que é o Mackenzie, né? Que me jogaram no Mackenzie, do nada o menino do interior tava lá. E aí eu olhava assim e eu não conseguia entender por que eu não conseguia as mesmas oportunidades das outras pessoas. E aí, hoje eu entendo exatamente por quê. Mas naquela época eu não conseguia entender. E eu achava que, na verdade, as pessoas só não me conheciam. E que até faz algum sentido. E aí eu falei, não, eu preciso me tornar conhecido. As pessoas precisam entender quem é o Matheus. Precisam entender o conhecimento que o Matheus tem. Porque como eu não tinha... Quando eu vim pra São Paulo, eu só conhecia meu namorado. Não conhecia mais ninguém. Nossa, Mas nem, Matheus. que todo mundo tem um loucura. parente que mora em São Paulo. Nem essa sorte eu dei. Nada. Nada, não tinha nada, não tinha nada. E aí eu vim pra cá, né? Daí eu falei, eu preciso me tornar conhecido. Aí eu falei, eu vou criar um blog onde eu vou postar todos os dias coisas sobre o mercado da publicidade com a minha visão sempre. Então, se você olha os textos que a gente escreve, eles têm muito da nossa visão do mundo. Até porque é impossível você fazer um texto, uma coisa que eu aprendi na faculdade, inclusive, é impossível fazer um texto sem ter a sua visão de mundo, né? Todo mundo coloca a sua visão de mundo no que escreve. E eu deixava isso de maneira muito clara. E aí, até por deixar isso de maneira muito clara, a gente conseguia ter um diferencial muito grande dos outros textos que normalmente só tentavam passar a informação. Eu passava a informação e dava a minha opinião sobre aquela informação. É por isso do sem fazer média. Exato. Que legal. E meu. como eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que era assessoria de imprensa, não sabia nada. Eu não Caraca, sabia nada. Matheus. E aí eu comecei a escrever porque eu pegava pautas de outros sites que eu gostava. Eu sempre dava lá os créditos pro site, pegava pautas deles, montava com um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o único diferencial que eu ia ter era a minha opinião. Entendi. E aí eu comecei a fazer conteúdo assim, e eu lembro que nessa época eu tava me formando da faculdade, fui para Curitiba. E aí em Curitiba eu morei um ano lá e eu descobri assim que era isso que eu queria fazer. Daí eu fiquei 24 horas vidrado no site e eu comecei a produzir muito conteúdo. E foi lá que a primeira vez que o site bombou, assim, que teve muitas coisas. E aí depois, enfim, eu descobri que eu tinha criado o site para ser conhecido, para conseguir um emprego. Na primeira vez que eu critiquei uma agência, eu já fechei todas as portas possíveis. E aí me apaixonei por criar conteúdo e hoje eu não quero mais trabalhar em agência nenhuma. Eu tenho minha agência, tenho o site e tá tudo bem assim, tá ótimo. E você tem quantos anos? 20. Já foi. Oh, que é isso, Matheus? Tá errado. 23. 31. É que 2 anos de pandemia. 2 anos de você não pandemia eu considera esqueci, mais. né? A gente não Teoricamente 29, né? Descontando a pandemia, mas eu tenho 31. Ai, que bonitinho. Caramba, já conquistou bastante coisa, né, Matheus? Que bom. Então você parabéns. empreende há quantos anos? Nossa, desde os meus 17, assim. Foi é meio- pouquíssimo tempo trabalhando pra pessoas. Não, eu trabalhei bastante. Eu trabalhei até os 25, por aí. Eu trabalhei em Caraca. agências. Então, eu tive a experiência de trabalhar em Ah, agências. legal. Mas eu sempre trabalhei em agências bem pequenas. Aprende bem, não aprende? Você trabalhando. Sim, você trabalhar em agência pequena, você faz tudo, né? Eu instalava os programas no computador das pessoas, eu Gente, formatava o é computador. tipo Bombril, né? Mil fazia tudo, utilidades. fazia atendimento, brigava com o cliente. Eu fazia Ai, tudo. que delícia, gente. E Ai. como e por que do geek publicitário? Então, geek, hoje, Explica aí pra inclusive, galera. né? Estamos Então, fazendo 9 anos. Aê, parabéns! Que lindo! Que lindo, gente. Exatamente. E aí, 9 anos atrás, geek era um termo um pouco diferente do que é hoje, né? Porque geek era aquele nerd voltado para tecnologia. Não era muito o cara que gosta de quadrinhos e de séries e de filmes. O geek era um nerd, só que voltado para tecnologia. E eu percebia que o mercado publicitário não falava muito de tecnologia, isso em 2013, né? As pessoas tinham, até hoje ainda existe uma certa aversão à tecnologia dentro da publicidade. Por quê? Porque as grandes agências e os profissionais, os grandes profissionais de comunicação que ainda estão até hoje,
eles começaram no offline. Então, para eles, é o jornal e a TV. É loucura estão como nisso muda ainda, as né? coisas, Na né? época da nossa faculdade ainda usava muito offline, né? Usava demais, gente. tinha Eu várias. sei o que é internet de escada. As crianças de hoje em dia não sabem. Exatamente Você aquele barulhinho que a internet fazia. Imagina o teu blog naquela época, devia ser horrível, pô. Ainda já, né, já tava saindo da internet de escada já, não tava? Não, já tinha saído já. Já tava mais, né, mas a tecnologia não era como é hoje, né? Não. A gente não... Pra você ter uma ideia, o Facebook tava começando, né? Nossa, O Facebook tinha Orkut ainda. Gente. Não, o Orkut acho que já não tinha... Em 2013 já não tinha mais. O Facebook começou a bombar no Brasil em 2010, que foi no meu primeiro ano de faculdade. Eu lembro da minha primeira entrevista de emprego. Eu falava assim, não, eu sei criar comunidades no Orkut. Ai, que olha lindo! ele! E o designer do site devia ser assim. Era muito- eu, sempre fui eu, né? Sempre foi você. Cara, Sempre fui eu que Caraca. fiz tudo, até a parte de programação, servidor, tudo, até hoje. Caraca, Sou que tudo eu. legal. E aí o nome veio... E aí, como eu gostava muito de tecnologia, eu via que o mercado publicitário não falava tanto de tecnologia, a ideia do Geek Publicitário era uma publicidade que eu já entregasse no meu nome, que eu ia falar muito de tecnologia ali. Pra também não ter que ficar explicando, porque se depois eu tinha que ficar falando e explicando, porque quando você pegava alguma coisa de tecnologia em outros sites, eles sempre explicavam tudo desde o começo. Falava, não, ó, Geek Publicitário, se você não quiser, vai ler outra coisa, sabe? É isso, é simples, é prático, é fácil É e rápido. o que tá Ó, tendo, coisa né? boa, e gente. o que a galera gosta, assim, no teu conteúdo? O que atrai as pessoas pro seu blog? Então, no começo era a minha opinião, que as pessoas buscavam. Hoje eu tenho dado menos a minha opinião, até porque eu tô mais à frente dos negócios do que do texto em si. Ah, tá. Mas hoje eu acho que é o nosso imediatismo e a nossa capacidade de conseguir falar de tendências e de novidades. Então, a gente teve um episódio no nosso podcast Break Publicitário que a gente falou, por exemplo, tendências para 2022 na área de comunicação. Esse episódio foi muito bem, porque as pessoas que acompanham a gente, elas sabem que a gente está sempre acompanhando o mercado, a gente está há 9 anos acompanhando o mercado e a gente já consegue ter uma certa visão do que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, só vou dar um exemplo rapidinho, tá todo mundo falando em metaverso. Eu acredito que essa é uma grande bobeira, essa história de metaverso. Primeiro, porque ele já existe há muito tempo, que são os games. E segundo, porque o que o Mark Zuckerberg apresentou de novo é basicamente um jogo do Nintendo Wii, né? Que não faz sentido. Então, tipo isso. Então a gente tem... É muito dessa questão da opinião com um pouco de inovação. Acho que Caraca, é isso o nosso Que diferencial. legal. Não, e é um super diferencial, né? E desde o começo vocês pensam dessa forma ou vocês foram se ajustando pra ser o sucesso que vocês são hoje? Então, eu acho que desde o começo, eu acho que na verdade com o tempo e a idade eu fui ficando mais medroso até. Sério? No começo eu era bem raivoso. Soltava mais a língua. Nossa, eu era muito. Dá um exemplo aí pra gente, vai. Meu, eu lembro que a primeira vez, lá em 2014, eu morava em Curitiba, eu fiz um texto criticando muito a prefeitura de Curitiba. Porque eu não sei se vocês pegaram esse rolê, mas em 2014 só se falava da prefeitura de Curitiba no Facebook, porque eles tinham uma ideia de comunicação pública totalmente diferente. Só que assim, eu morava em Curitiba, a cidade estava horrível e no Facebook tinha personagem da Cartoon Network voando pela cidade. Então você falava, meu, não faz sentido, sabe? O que é uma Loucura. comunicação pública? Ela precisa ser divertida ou ela precisa retratar um pouco do que a sociedade quer? Claro. E aí eu fiz um texto mega criticando. Na época, essa equipe de comunicação da Prefeitura de Curitiba estava ganhando um monte de prêmio aqui em São Paulo. Eu falando, gente, vocês não moram em Curitiba, estão dando prêmio para esses caras, por quê? Assim, eu não conseguia entender. E eu fiz esse post criticando muito, e aí eu também fui muito criticado de volta. As pessoas comentavam coisas do tipo, você tá postando isso tomando um todinho do sofá da sua mãe, e eu tava, tipo, morando sozinho, passando o maior Nossa. perrengue. Liguei pra minha mãe chorando, não, eu não quero mais fazer isso, não. Ai, que bonitinho. Mas o que é pra você ser um publicitário no Brasil? Porque assim, a gente vê em filme, a galera super Nossa, publicitário, É, né? andando Tá- de quê? De Porsche, de Aqueles Ferrari. escritórios enormes, tudo engraçado. E o Brasil, como que é pra você? Aqui a gente ganha um burnout quando a gente entra. Isso já tipo é isso. tipo isso, já é certeza, né? O resto é O lucro, burnout né? tá garantido. Tá já. garantido. Não, mas é muito diferente, né? Sim, nossa. Primeiro que eu acho que o mercado hoje é muito diferente. Eu costumo falar que algumas pessoas não deixam a gente nem saber que algumas coisas existem na publicidade, né? Eu lembro que quando o Geek começou a ficar mais conhecido, eu fui convidado para eventos e coisas que eu não sabia nem que existia. Então, legal. eu costumo falar que a publicidade no Brasil ela é dividida entre a alta publicidade e a baixa publicidade, digamos assim. A alta publicidade são essas agências que sempre existiram, desde que a gente se conhece por gente, né? Que foram lá fundadas pelo Washington Oliveto, pelo Nizam Guanais, que são essas agências grandes que sempre se movimentaram com budgets gigantescos de publicidade, né? Que é o que eu tenho para minha agência para trabalhar o ano inteiro, eles trabalham em 2 horas ali, né? É. E
é uma publicidade muito diferente de quem está fazendo aquele marketing digital, que é o empreendedor, que é esse cara que está comprando curso para tentar entender um pouco melhor do que está acontecendo no mercado. Então, eu costumo dividir em dois. Nessa alta publicidade, a gente tem algo muito parecido com o que acontece fora do Brasil. Assim, talvez até charuto alguém ainda fume por lá. Nossa. Inspirado Não é na nada- série. Talvez né? um vapezinho, uma coisa mais moderna. mas- Mas assim, é ainda muito parecido. Então, são pessoas normalmente que elas vêm de classe média, elas não têm experiências em pequenas agências, então elas estão acostumadas ali com aquele universo que ela está inserida. Agora, tem um outro lado que é com quem eu normalmente converso, e porque essas pessoas da alta publicidade, elas não querem ouvir o que eu tenho para falar. Porque elas já sabem tudo, entendeu? Então, elas não ouvem o que eu tenho para falar. Então, normalmente, quando elas leem o meu site, elas já leem para falar assim, ai, eu não acredito que esse menino tá dizendo isso de novo, Entendi. sabe? Só que o outro lado da publicidade, que são as pessoas que estão ávidas por conhecimento, porque acreditam que elas precisam crescer o tempo todo para chegar na onde essas outras pessoas já estão, elas são o meu público e são com essas pessoas que eu converso. Tanto que, assim, que hoje eu dou, nas faculdades eu dou palestra, eu nunca dei palestra no Mackenzie, por exemplo, que é a minha faculdade. Sério? Caraca, Porque sério? talvez eles achem que não tem nada importante para dizer para eles, Caraca, entendeu? meu. Mas isso Mackenzie, nota o Matheus aqui, Ô, ó. por favor, né, cara? Mó Estudou profissional, meu, ó. pelo amor. Cria a sua, né? Mas é isso. E assim, então eu entendo um pouco que é separado e eu busco conversar efetivamente com quem tá afim de me ouvir também. Também não vou querer ser ouvido. Não, você tá por uma pessoa- certo. E a grande maioria, né, Matheus? Eu acho que... Não, A em realidade, volume, né? Em volume, quem É. tem oportunidade é isso aqui, né? São pouquíssimas pessoas que estão em São Paulo, que moram na capital e que, sabe, que vêm de famílias que já têm amigos, que conhecem, que não sei o quê. Eu lembro que na minha faculdade tinha um cara que ele era sobrinho do Roberto Justo, sei lá, sabe? Caraca, velho. Eu falava, não. Tá feito. Esse aqui E eu não você já entendendo passa por que direto, que eu não né? conseguia o trabalho e as outras pessoas. Você não assim. tentou o aprendiz já? Pegava o Já menino? tentei, sabia? Eu fui até Sério? convidado pra fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo pra essa última edição, Que legal. mas não me selecionaram. Eu não sei o que Ah. rolou. Mas assim, depois também eu peguei até um pouco de trauma, porque o Roberto Justo já passou a época dele, né? É pesado, né? Tem muito filtro também, né, Não. Max? E quais os desafios que você já enfrentou e que você enfrenta na profissão? Eu acho que é um pouco disso que eu falei pra vocês. As pessoas, elas têm uma resistência a ouvir o que eu tenho pra falar. Entendi. Me incomodava muito isso, de falar e não ser ouvido, ou ser ignorado. Mas assim, de forma... Tudo é muito inconsciente, sabe? E isso era algo que me incomodava. Eu queria muito ser ouvido. E aí hoje eu sou ouvido e às vezes eu não queria ser ouvido. Não dá pra putz, entender. A mano. pessoa quer uma coisa, ela consegue, depois ela não quer mais, gente. É, que não, mas- absurdo. Mas é isso, assim. O que mais me incomodava é que as pessoas sempre elegeram quem elas iam escutar. E isso me incomodava bastante, assim. Eu falava assim, não, eu tenho algo relevante para falar, sabe? Me escuta. E aí hoje eu acho que eu conquistei isso, né? Foram anos para conseguir conquistar isso. E aí é por isso que hoje eu também tenho muita responsabilidade em relação a muitas das coisas que eu falo. Então eu preciso tomar muito cuidado. E você tá em várias mídias hoje, né? Todas elas. Todas elas. Tudo que você imaginar, a gente já tentou alguma E coisa. o que legal. você alimenta com mais frequência de tudo isso? É o site. O nosso site é alimentado diariamente. A gente tem cerca de 1 milhão de visitas todos os meses. É Nossa, muita que legal. coisa, É, isso põe a cara. gente Você é um em- cara milionário, então, é isso? Ai, meu sonho, Não, gente. é, Que De honra. visualizações, Ah. Matheus. Porra. Isso, gente. Se cada um que entrar lá me der R$1, já tá ótimo. Já tá ganhando a vida, né? Tá tudo bem. Mas é isso, assim. Por mês ainda? Que beleza. Chama a gente. A gente tem muitas visualizações no site e é engraçado porque cada pessoa do meu público me conhece de um lugar diferente. Tem gente que me conhece só do YouTube, tem gente que me conhece só do Instagram, tem gente que me conhece só do site. Então, a gente conversa de maneiras diferentes, com públicos diferentes, em plataformas diferentes. Isso Legal. também eu acho que é um diferencial legal do nosso trabalho, que a gente consegue entregar conteúdo em muitos lugares diferentes. E o nosso site, ele é realmente o ponto de chegada, assim, para todo mundo e também para profissionais, para estudantes, porque eu tô ali dando notícias do universo da comunicação o dia inteiro. Ai, que legal. Show de bola. Teve alguma empresa que você fez algum review, ou no YouTube ou no site, que se ofendeu bastante? Não vamos contar a prefeitura, que o pessoal É, já a prefeitura xingou já muito lá de foi. Curitiba, né? E que falou, não, tira isso daí do ar agora. Tem. E Sério? você tirou aquelas? Tem. Teve Deixa eu processo, ver, né? quem que eu Tipo- posso contar? Porque tem algumas que eu tenho medo real do processo. Teve o McDonald's, a gente brigou por muito tempo. Hoje eu tenho uma relação muito legal com o McDonald's, mas durante uns 4 anos eu consegui vazar
praticamente tudo que o McDonald's ia lançar, coisa de 1 mês antes do lançamento. Sério? Sério? Sério, Sim. cara do spoiler. Vamos seguir o Matheus lá, que ele vai dar Adoro. spoiler. Sim, e eu consegui. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, meu servidor caiu de tanto acesso. Eu tive que ligar lá na empresa que estava colocando o servidor no ar. Falei, volta. E eu não conseguia voltar meu site no ar, porque quanto mais eu colocava Caraca, servidor, que mais da ele hora. caía. Que foi quando eles fizeram o Gran Cheddar McMelt, que eles dobraram o cheddar pela primeira vez no Brasil. E o cheddar é um fenômeno brasileiro, né? E aí a gente brigou por muito tempo, por quê? Porque eles não conseguiam mais negociar nada. Eles não conseguiam negociar exclusiva com outros veículos, eles não conseguiam negociar nem mesmo com o trade, porque o trade já estava sabendo, porque eu já tinha postado coisas que eles iam fazer. Então, isso eu fui um incômodo para eles por muito tempo, mas como que eles tentaram resolver isso? Colocando assim, ó, a gente é o McDonald's, para de postar agora. E eu falei, Meu amigo! Eu crio outro blog, mas não para, né, Matheus? pois é. E aí eu não parei. E aí eu lembro que depois de muitas brigas, muitas brigas, eu peguei e falei, ó, é o seguinte, eu vou segurar até quando vocês falarem que eu posso soltar. E eu me propus a isso. Aí os foi meus amigos bonzinho. jornalistas falaram, você é um estúpido, porque ninguém faz isso. Aí eu falei, não, mas calma, eu só quero ter paz na minha vida. E aí eu peguei e propus isso. Aí a gestão anterior do McDonald's, eles falaram para eu segurar e deram para outro veículo e acharam que eu não ia ver. Tá de brincadeira. Só que o meu público, minhas queridas, eles são muito malucos. Eles viram 2 minutos depois do cara ter publicado. Isso que é E me fidelidade, hein, mandaram meu povo? antes da assessoria do McDonald's falar que eu poderia postar. Nossa, Não, aí porque você já... viu isso aqui? Eu falei, oxe, mas eu tenho essa informação já faz meses. Aí, resultado, né? Briguei com o McDonald's de novo, a gente ficou super afastado. Aí, desde que mudou a gestão agora para o João Branco, as coisas começaram a melhorar. Hoje a gente tem um resultado muito legal. Eu lembro que quando o VP anterior do McDonald's foi demitido, eu fiz um post falando... fulano de tal, não vou nem falar o nome dele aqui, demitido do McDonald's. Após 16 anos. Caraca. Nossa! Ele, inclusive, foi o cara que criou o Cheddar McMelt. Nossa, vou... Caramba, aí foi... E aí eu falei, depois de 16 anos, o VP do McDonald's é demitido. E aí eu recebi uma ligação do diretor de comunicação do McDonald's falando assim, você não pode postar isso. Eu falei, o quê? Não, você não pode postar isso. Eu falei, por que eu não posso? Porque o mercado não vai gostar. Eu falei, quem é o mercado? Deixa eu falar com ele. Porque, tipo assim, quem é o mercado? E as pessoas não sabem que eu já tô fora do mercado desde que eu nasci, entendeu? O mercado não tá englobando ali a área que eu tô. O mercado é só pra eles. E aí eu falei assim, então deixa eu falar com o mercado, porque eu não sei quem é o mercado. Aí ele falou assim, não, mas você não pode porque isso pega mal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, esse é o meu texto. E O acabou. site é meu, vou Eu vou postar o que eu publicar. quiser. Não, e é eu isso. até Mas tá fiz certo, cara, adaptações é e lógico. modificações É no lógico. texto, porque depois eu li, eu falei, será que aí a história do Matheus, que era muito raivoso, sim. falei, será que eu falei de alguma forma? E aí eles pegaram, enfim, e esse foi o rolê que foi quando o cara foi demitido, mas a partir desse cara ter sido demitido e entrar o João Branco, como na época ainda diretor de marketing, não como VP, as coisas começaram a melhorar. E foi um momento também que o McDonald's começou a melhorar. Porque não sei se vocês lembram, mas há 5 anos Sim, atrás o Burger King dominava tudo. Tudo, Verdade, verdade. Real. E com você como publicitário, né, falando de mídias sociais, o que você acha que está acontecendo com a entrega das mídias? Porque para os microempreendedores, todo mundo está reclamando, não recebo conteúdo, meu conteúdo não está indo. O que você acha que está acontecendo com tudo isso hoje em dia? Então, tem essa coisa da entrega orgânica, né? Rede social é matemática, né? Quando tem pouca gente criando e muita gente consumindo, a entrega é muito grande. E isso acontece no início de todas as redes sociais. Isso acontecia no início até do Orkut, né? Isso acontecia no início do Facebook, de maneira muito clara, que não tinha nem a questão do algoritmo ainda, né? Isso acontecia no começo do Twitter. E isso acontecia no começo do Instagram também. Então, quando a rede está na fase de crescimento, ela entrega muito, porque é pouca gente criando e muita gente consumindo. Só que hoje o que a gente tem no Instagram é uma explosão de gente criando conteúdo. Você acha que isso é devido à pandemia? O pessoal ficou em casa? Também. Cresceu Também. muito, né? Todo Também. Cresceu mundo muito virou- tudo, né? Mas é que sabe o que cresceu? O que cresceu é essa vontade de ser um criador de conteúdo, de ser um influenciador. Ah, sim. O que eu percebo, por exemplo, quando eu vou pro interior, eu falo com a minha irmã, ela me falou há 2 semanas, falou, eu queria ser muito uma influenciadora, Matheus, me ajuda. E aí, tipo, eu falo, caramba, que doideira, né? Aí as minhas sobrinhas, elas gravam o vídeo como se fossem influenciadoras falando. Então,
Olha a naturalidade. Eu lembro que quando eu fui entrar pro YouTube, eu não queria mostrar minha cara, eu não queria aparecer. É loucura, né? Um desespero da medo, minha né? imagem. Mas essa geração, então a tendência é ter mais Eu ainda acho que cada problema vez com isso. mais. Ah, entendi. E aí o que acontece é um grande problema. É muita gente criando, pouca gente consumindo, né? E a gente tem uma vida cada vez mais corrida, onde a gente tem cada vez menos tempo para ficar consumindo. E aí essa soma não acontece, né? Então a gente tinha antes uma entrega orgânica muito grande, hoje a gente tem uma entrega orgânica menor. Só que tem uma coisa que acontece hoje que eu acho que muda um pouco o jogo, que é o fenômeno do TikTok, né? A gente Porque o percebeu TikTok, muitas pessoas nem consideram uma rede social, né? Eles consideram uma plataforma de entretenimento. Porque o TikTok, se você parar pra pensar, você não se conecta com as pessoas. Porque os seus seguidores não valem de nada. Porque, por exemplo, eu tenho 40 mil seguidores. Se eu colocar um vídeo lá hoje, ele pode ter 100 visualizações. Ou ele pode ter, como já teve o meu vídeo da Fanta Mistério, lá, que era aquela Fanta preta, Lembro. 2 milhões de visualizações. Isso aconteceu com a loucura, gente aconteceu. também, né? A gente tinha 2 mil no TikTok ainda. Viralizou um vídeo do Outback, foi pra 2 milhões e 600. A gente ficou assim, oi? Não entendeu, E né? depois você posta o seguinte, pensando, agora eu vou bombar. Vai 100 visualizações. Então é isso. E como é que funciona o TikTok? Porque é totalmente pelo For You. O For You não são pessoas que você segue, então o seguidor acabou, basicamente. Entendi. O seguidor é só um número que representa pessoas que apoiam ali o seu trabalho, mas ele não representa a sua entrega. A sua entrega no TikTok, ela depende 100% do seu conteúdo. Então, se você colocar 2 conteúdos hoje, eles podem ter visualizações completamente diferentes. Mas assim, não... O Instagram também tem isso, que ele melhora um pouco se o conteúdo é mais legal. Mas no TikTok isso é absurdo. É questão de 100 visualizações e 2 milhões de visualizações. E o Instagram tá tentando se tornar o TikTok, então isso deve piorar um pouco mais a nossa Tá situação. tendo muita instabilidade no Instagram, Tá ruim né? pra todo... Se você reparar, hoje em dia, quando você rola lá o feed do Instagram, ele vai te mostrar, sei lá, 10 posts de quem você segue e do nada é só sugestões. Sugestões real. de pessoas que você não segue mais. Por quê? Porque é isso. Porque até o próprio Instagram tá dando foco totalmente no conteúdo. E aí no TikTok a gente tem esse fenômeno dessas viralizações, dessa luva de pedreiro. Vocês devem ter visto. sim, cara. sim. São pessoas sem budget nenhum para produzir conteúdo. Então, Caraca. a barreira de entrada é mínima. Mínima. Não tem barreira de entrada. Caraca. Você não precisa nem ter um celular de qualidade para fazer um vídeo de qualidade. Você pode fazer com qualquer coisa. Então, a pessoa está fazendo da casa dela. E isso é muito democrático, que eu acho incrível, eu acho muito bom. Sim. Né? Porém, isso aumenta o número de criadores a um nível que a gente nunca viu antes. E é isso, o Luva de Pedreiro tá lá bombando, agora fechou campanha com a Amazon Prime, gente. Caramba, Ele tá meu. bem financeiramente, o que é bom, né? Porque ele veio de baixo, assim, Exatamente. dando oportunidades, né? Mas é Exatamente. aquilo que você falou, não tem um preparo, não tem um roteiro, não tem E nada. que dica né? que você daria pra essa galera que tá começando agora, pros micro-influenciadores, pros microempreendedores, porque Que o quer se mercado tá destacar bem... na mídia, né? Porque tá bem acirrado. Tá. É isso. Para quem é microempreendedor, eu não acho que você precisa estar divulgando o seu negócio num TikTok. Porque as pessoas... Eu escuto muito isso. Então todo mundo precisa dançar agora. Então o dentista precisa dançar. Porque se ninguém dançar no TikTok, ninguém vai conseguir mais cliente. E realmente isso acontece. Você vai ter pessoas de todas as profissões possíveis dançando lá no TikTok. Né? Mas eu acho que é focar no seu trabalho e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível dentro do que você espera. Por exemplo, se você quer um público teen que gosta do entretenimento, você vai para o TikTok dançar lá e você vai ter esse público independente da sua profissão. Mas agora, existem outros públicos fora das redes sociais também que você pode, ou em outras redes sociais. O Instagram, por exemplo, já é uma parada que hoje está mais séria, né? Que tem um público um pouco mais velho do que no TikTok, por exemplo. Então, o que eu costumo recomendar é tenta entender quem é que você quer, porque às vezes as pessoas também nem sabem quem quer como cliente, Vai né? fazendo tudo, né? Vai fazendo, não tem vai nossa seguindo perdida, né? a onda, né? Então, reflete sobre o seu negócio, quem você quer como cliente, como você quer posicionar o seu negócio, que isso acho que é muito importante também, e tentar escutar menos esses gurus aí, né? Então, eu até nem gosto muito de dar dica, porque eu me coloco nessa posição. Mas, assim, mas escute menos esses gurus e olha mais para dentro do seu negócio, o que está acontecendo ali, porque eu acho que os nossos negócios são muito individuais. E para quem quer criar conteúdo, é só criar. Tem muita plataforma e, assim, acredita no seu próprio conteúdo. Eu brinco que antes do Whindersson Nunes, quem dizia que um cara fazendo um vídeo sem camisa no quarto da casa dele ia dar certo? Real. E o cara acreditou no conteúdo dele, entendeu? E isso é muito verídico. Você vê que é de verdade aquele conteúdo, que ele só sabe fazer aquilo. Se você mandar ele fazer um conteúdo igual outra pessoa faz, ele não vai saber fazer.
Então, e aí depois do Whindersson Nunes, todo mundo quer ser o novo Whindersson Nunes. Calma, gente, não dá pra ser o novo Whindersson Nunes porque ele é o Whindersson Nunes. Procura, né, teu talento, A né? originalidade é o que faz as pessoas irem pra frente, sabe? Então, busquem a originalidade. É um pouco difícil descobrir o que você tem de melhor, até porque ninguém ensina isso pra gente, como a gente descobre o que a gente tem de melhor. Mas muitas vezes é pegando os feedbacks das pessoas que mais te criticam ali na internet, você vai entendendo um pouco de aonde você pode chegar. Nossa, Até super falando- dica, super véi. dica, Que né? E até isso? falando de crítica, como que é se expor na internet? É ruim, né? É pesado, É né? pesado, Já né? passou por várias, né? pesado. Já passei por algumas. Graças a Deus, nunca passei por nada muito pesado. Mas eu acho que eu sempre lidei com a crítica desde muito no comecinho. Então, a minha crítica foi aumentando à medida que o meu alcance foi aumentando e eu fui aprendendo aos poucos, em ondas, a lidar com isso. A história de eu ligar lá pra minha mãe em 2014 chorando, falando que eu não queria mais, isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes depois. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, assim, se tá gerando algum incômodo, eu vou procurar entender por que é esse incômodo. Por exemplo, às vezes eu posso falar alguma coisa que é machista. E eu posso falar. Eu sou gay e eu posso cometer alguma atitude homofóbica. Sim, E acontece. Acontece, né? E eu tento sempre pensar, a crítica é por causa dessa atitude que eu fiz, que ofendeu alguém? Tipo, alguém foi ofendido com o que eu falei? Ou, na verdade, a pessoa discordou da minha opinião? Se ela discordou da minha opinião, eu tô nem aí pra ela, sabe? Aí, ok. Mas se eu ofendi alguém de alguma forma, aí eu procuro mudar a situação. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu... Aconteceu de eu achar que eu ofendi, mas ninguém nem falar nada e eu acabar mudando ou o texto ou apagar alguma coisa que eu postei. Legal. Mas não de alguém me falar. Mas agora, de discordarem do que eu falei, eu acho ótimo. Porque quer dizer que eu tô falando alguma coisa diferente do que estão falando. Isso engaja também, né? É bom, Quando dá o um pessoal engajamento. comenta Exatamente. bastante, coisa assim. Se for pra falar a mesma coisa que tá todo mundo falando, eu lógico. fecho o site e não Com precisa certeza. existir, né? E você já sofreu algum tipo de preconceito? Ai, bastante. Eu lembro do meu primeiro trabalho ainda no interior. Eu era um auxiliar administrativo e eu não era assumido para minha família, não era assumido para ninguém. Aliás, eu nem entendi o que estava acontecendo comigo. Vocês sabem bem como é esse processo. E aí eu tava trabalhando e aí era uma empresa metalúrgica. Então, assim, eles faziam pistão de carro. Nossa, Matheus. E aí eu tava numa empresa metalúrgica, trabalhando no escritório. Era horrível o ambiente. Era horrível, horrível. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Era meu primeiro trabalho. Eu achava que todo trabalho era daquele jeito. Já foi um trauma muito grande pra mim. E eles eram muito homofóbicos. Todo mundo era muito homofóbico. Nossa. E eu lembro nitidamente eu fazia um negócio que era o equivalente a um jovem aprendiz. E aí eu tinha 16 anos. E eu tava trabalhando nessa empresa. E aí eles iam contratar um outro jovem aprendiz. E aí um cara chegou e falou assim... Aí esse cara que fez a entrevista, ele tinha entrevistado uns quatro meninos. E aí ele chegou na minha sala, eu tava lá trabalhando. Aí um colega de trabalho dele perguntou... E aí, fez a entrevista? Ele falou sim. Aí chegou um outro que trabalhava com esse cara que estava entrevistando as pessoas e falou assim, não, quase que ele contrata o viadinho, ainda bem que eu avisei ele. Nossa. Ou seja, era um recado muito claro pra mim de que ser um viadinho poderia me deixar passando fome, sabe? Meu Deus, velho. E isso, com 16 anos, entra que nem uma bomba na nossa cabeça e destrói tudo que você tem sobre orgulho de ser quem você é. E aí eu entendi que eu ia precisar me esconder profissionalmente para conseguir ter alguma coisa. E depois, quando eu me assumi para minha mãe, ela me falou um pouco parecido. Obviamente, ela não falou isso por mal, mas é porque ela tinha muito medo do que a sociedade ia fazer, né? Acho que todas as mães devem todas passar as por mães, isso. Com certeza. É né? proteção, né, Matheus? E ela me falou assim, mas não fala para ninguém. E isso me travou também. Né? Então e aí a minha mãe falava assim, porque você sabe que você vai ter que estudar mais do que os outros. Porque você sabe que você vai ter que trabalhar mais do que os outros. De certa forma, isso foi positivo, porque ela me fez que é ficar verdade. acelerado. É o meio que que é a verdade. É o que é, né, Matheus? É o que É a verdade. É. Mas naquele momento, isso me pegou muito desprevenido, sabe? Eu não soube lidar com isso muito bem, com essas informações todas. E obviamente, eu entendi que eu precisava trabalhar mais que todo mundo e trabalhei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que o mercado profissional jamais ia me receber.
E todo mundo fala, mas a agência de publicidade é super... Caramba, né? Você Ah, conhece não algum... é. Imagina. Hoje as coisas estão É. melhorando. A gente pouco tem mais, né? agências Um pouquinho, lideradas né? por pessoas LGBTs, né? É. Mas ainda quando a gente vai falar disso, é o homem branco gay, né? É tipo isso, né? É tipo isso. Que já também, eu já não tô nem muito afim de falar desse cara mais, que é o homem branco gay já foi. A época dele já passou. As pessoas falam assim pra mim, você quer falar de diversidade? Eu falei, é pra falar só de diversidade? Eu não quero não, porque Não, a minha é. época já foi. Tem um monte de gente pra você chamar aí. É outra coisa. Tem várias letrinhas aí, vai seguindo, filho. Aí é um pouco isso, né? Então, hoje a gente ainda tem, mas é o homem branco gay que muitas vezes vem já de uma visão super privilegiada do mundo. É Né? verdade. E se acha desconstruidão. Isso é o que me deixa louco. E aí, eu vejo que eu via nessa época que a minha profissão não ia ter tempo pra mim. Eu não ia ter espaço pra mim se eu fosse gay. E eu demorei muito pra falar sobre isso. Eu só consegui falar sobre isso quando eu atingi um momento da minha vida em que eu falei, agora, com o geek publicitário, se ninguém quiser me contratar, eu me contrato. E aí que eu comecei a falar sobre Você a tinha minha quantos profissão. anos? Sensacional. 23. Caraca, Nossa, sofreu super- muito, né, Matheus? Mano, que lindo. E super novinho também pra tomar essa decisão, né, meu? Então, mas pensa, pra gente é uma eternidade na nossa cabeça. E como né? foi Verdade. quando você se desprendeu de tudo A isso? situação foi engraçada, porque assim, eu já tava cobrindo vários eventos, cobria CCXP, cobria a Abrim, cobria não sei o quê, tudo quanto é feira que acontecia algum evento grande aqui na cidade de São Paulo, eu cobria. E me convidaram pra cobrir a parada LGBT. Que legal. E eu não era fora do armário, pro meu público nada. Eu fiquei meio reticente de aceitar, a gente sempre, né, Desconversou, né? Não, a gente sempre pesa o que vai acontecer, né? Porque eu tinha muito medo da minha audiência me abandonar a partir do momento que soubesse o que eu era e que eu era LGBT. E aí, eu lembro que quem me convidou foi a Skol. E, ser amigo da Ambev é uma coisa mais incrível que existe nesse Que país. legal. Ah, que bom. E eu nunca tinha conversado com nenhuma marca da Ambev. A gente nunca tinha feito nada. E eu já falava com várias marcas, mas eu nunca tinha conversado com nenhuma marca da Ambev. E eles falaram, não, a gente queria um influenciador LGBT pra cobrir a parada. Eu falei... Ai, adoro, né? Olha, é minha hora, em grande estilo Que ainda, né, legal, Matheus? Matheus. Aí eu falei assim, vou. Aí cheguei lá e fui mega criticado. Os meus seguidores começaram a me mandar um monte de mensagem homofóbica. Sério? E aí eu tava em cima do merda. trio, no meio da Paulista, e com Puta vontade de chorar. Ai, tadinho. meu. Aí eu lembro que o meu namorado, o Henrique, na época, ele falou assim pra mim, se eles estão criticando é porque eles sentem a vontade de falar isso pra você. Se eles sentem a vontade de falar isso pra você, é porque eles não conhecem você. E eu falei... Faz sentido. Aí na hora eu comecei a printar todas essas mensagens, coloquei no meu story e falei, não sejam babacas. E continuei cobrindo o evento. E depois disso eu entendi que era necessário eu dizer que eu era gay. Era necessário eu falar em nome dessa comunidade da forma que eu conseguiria. E aí foi que as coisas andaram muito rápido pra mim. Sério, Matheus? Até porque, Matheus, você é um case de sucesso, né? E lá atrás você já achou que não teria sucesso profissional. Então isso inspira muitas pessoas, é necessário realmente, né? Exatamente. Hoje, quando eu vou fazer palestras, o meu primeiro slide é só o nome da palestra, o segundo é uma bandeira LGBT falando, eu sou gay. Entendi, que já quebra o legal. padrão ali. E acontece de eu terminar a palestra e as pessoas virem falar comigo, falar, é a primeira vez que eu consigo me ver num palco dando uma palestra e não assistindo uma palestra Que daqui lindo, de baixo, Matheus. entendeu? Hoje melhorou muito, tem muito gay dando palestra por aí, mas quando eu comecei lá atrás isso acontecia muito. Então hoje eu tenho muito orgulho disso e fico orgulhoso de também de alguma forma poder contribuir para que algumas pessoas consigam ver que elas também podem chegar em alguns lugares. E sabe? como que um jovem, na sua visão, pode se preparar para esse tipo de episódio de preconceito que já sofreu, sofre e infelizmente vai continuar sofrendo? Que Porque, é uma realidade, né? infelizmente, cara, é algo que não passa. Diminui, as pessoas falam, não, você agora... pode ignorar, mas É, não passa, né? O que você a acha? gente entende, a gente sabe, a gente vê, né? Sim, Tamo então, junto. é muito difícil, porque eu acho que varia muito de pessoas. Para algumas pessoas, algumas críticas, elas batem muito mais do que para outras, né? Mas eu acho que é muito importante você ter isso muito bem conversado com as pessoas que você ama. E aí, por exemplo, eu tenho uma relação péssima com meu pai, então não tô nem aí pro que meu pai acha, mas a minha mãe é a pessoa mais importante do planeta. Então, ter isso muito bem conversado com ela e ela entender quem eu sou e quais são os meus valores, me dá muita segurança para qualquer coisa que vão falar de mim. Porque a única pessoa que eu me importo que saiba quem eu sou de verdade é a minha mãe. O resto pode Que entender o que lindo. quiser, sabe? Então, eu acho que conversar com as pessoas que você ama, que estão próximas de você e ter isso muito bem resolvido,
eu acho que é o primeiro passo para você ter força. Mas assim, não é fácil aguentar preconceito. Eu lembro que uma vez uma menina estava falando sobre racismo, e ela falou: eu conheço um racista quando ele abre a porta. E a gente conhece um homofóbico quando ele abre a porta. É verdade. Entendeu? Verdade. Então, a pessoa pode falar todas as palavras corretas de uma forma homofóbica. Tipo assim, né? Eu tenho um amigo gay que ele até que é legal. Tipo, oi! Ou quando você conta pra alguém, ou conta, né? Ou a pessoa, você tá falando que é gay, a pessoa fala assim: eu tenho um amigo gay também, vou te apresentar. Como se a gente fosse cachorro pra pôr pra cruzar, Tipo, sabe? oi! Falando, não, já Como tem minha assim? vida, gente. Não precisa de ninguém me apresentando nada, não. ridículo, Que velho. isso? É uma coisa de louco que assim Sim, acontece. algumas vezes não são por mal e outras vezes são numa maldade, né? E o que me incomoda é isso, quando é na maldade, né? E as pessoas podem falar: eu adoro você de uma maneira homofóbica e maldosa. Elas podem falar isso. E a gente né? sente, né? E a Não Mas gente tenho sabe, nada sente. contra, né? Tipo, ela já faz assim, a expressão É. corporal, né? A pessoa não entende, né? E a gente sente. Então, eu acho que se você tem... e é difícil construir essa estabilidade emocional para lidar com isso, né? E quem vai ajudar a gente a construir são as pessoas que a gente ama. Acho que não tem outra forma. Psicólogo também ajuda muito, né? Você Sim. Só que assim, quem tem condições de fazer isso, né? Assim, tem muitas pessoas que não têm condições de ter um psicólogo. Então, eu, por exemplo, durante boa parte da minha vida, não tinha condições de ter um psicólogo. E hoje eu vejo a importância que tem esse profissional para as pessoas, né? Para elas conseguirem se entender, se aceitarem. Então, assim, se você tem condições de ter um psicólogo, frequente um psicólogo, converse com a sua família e se sua mãe não te aceita, porque às vezes acontece, mas como que eu vou conversar com a minha mãe? Ela não me aceita. Você tem um amigo que você confia muito, um tio, um primo, alguém que você tem algum laço muito forte, que você possa contar e converse muito com essa pessoa e procure também dicas, né? Dicas de profissionais ou de pessoas próximas a você. Eu acho que isso traz pra gente o que a gente precisa de segurança para poder lidar com isso no dia a dia, porque isso vai acontecer e quando isso acontecer, eu também não posso falar para um cara que acabou de entrar no trabalho que o chefe dele é homofóbico, ele tem que levantar e peitar esse cara, ele vai ser mandado embora no dia seguinte. Então você precisa construir uma segurança profissional, né? E foi o que eu fiz. Só com 23 anos que eu consegui fazer isso. É Caraca. triste, gente, é muito triste eu falar e é isso. por isso que hoje você não faz a média, né? Não Hoje faço não faz nenhum. média, com Não. nada, né? Antigamente teve que fazer muita. Tive que aguentar muita, não tive que fazer média porque eu nunca fingi ser algo que eu não era, mas eu sempre escutei muita coisa calado. Ah, Eu entendi. escutei muita coisa calado. E isso machuca, né, Matheus? Você vai guardando, né, pra você. E isso me fazia até ser essa pessoa mais raivosa que eu era antes. Acaba É. sendo um pouco mais seco também, né? Tipo, com algumas pessoas, não vou acreditar no que aquela pessoa tá falando, ou não vou dar muita atenção no que tá falando, porque eu sei que tá falando, mas não é isso que a pessoa quer falar. Isso é Exatamente. meio louco, né, Exatamente. gente? E isso me deu força depois para escrever muito sobre o conteúdo, Legal. LGBT. A gente legal. conseguiu pautar muitas coisas que as marcas estavam fazendo. E assim, é nítido como a gente conseguiu influenciar os outros sites que falam de marketing e comunicação a também falarem. Porque se eles não falassem, a gente estava falando e a gente estava recebendo visita e a gente estava viralizando. Que legal. Então, a partir do momento que a gente começou a trazer esses assuntos, esses meus concorrentes eles foram obrigados a falar também. Porque senão eu estava falando sozinho e estava recebendo todo mundo sozinho. É o pioneiro, né? E aí a gente conseguiu, óbvio que eu não estou falando que eu sou o responsável por isso, mas a gente conseguiu contribuir Sim. para trazer essa discussão para o mercado da publicidade que hoje está tão legal a ponto de quererem fazer aquele projeto que fizeram lá, né, no começo do ano passado, a PL 504, se não me engano, Uhum. para proibir propaganda com pessoas LGBTs, né? De tanto que a publicidade tem um papel fundamental na sociedade em se posicionar para falar sobre isso de uma forma legal e construtiva. Ah, legal. Mas o seu trabalho tá sendo sensacional, né? Tá agregando muito, né? Mas Demais. esses haters, assim, que você falou que a galera te mandou mensagem, eles ainda existem? Pararam com isso? Sei lá. Você nem dá Deve mais ter. atenção. Acho que nem existe mais época da Covid, deve ser Já, antivacina, já né? era, né? E você já encontrou com algum hater pessoalmente? Olha, eles não existem pessoalmente, vocês já pararam pra pensar sobre isso? nunca- tem medo, né? Sei lá o quê, por trás de uma Eles foto fingem falsa. ser outra pessoa e às vezes eles pedem até foto com a gente. É verdade, né? Sim, Gente. eles fingem ser outra. Porque na verdade o hater, o que ele quer? Ele quer chamar sua atenção, né? É verdade. O hater nada mais é que uma pessoa que quer chamar a sua atenção. E muitas vezes ele é um fã seu. Porém, ele se expressa de uma maneira diferente. Não sabe se comunicar Não direito, sabe, né? ele acha que ele chamando ele criticando você, e a gente, o ser humano, ele é terrível, né? É. Porque tem lá 200 mensagens,
190 são incríveis, são pessoas elogiando você. Qual que é que fica na sua cabeça o resto Nossa, do dia? aquela- Aquelas 10. aquela. Putz, por quê, né, cara? A gente já até fez PNL, sabe disso. Já. Negativo, ele fixa na memória, né? Não faz isso. O negativo te Você pega. faz aquilo. E mexe com o nosso coração, né? Tem umas palavras que são tão brutas, Tão gente, brutas. que fala, meu Deus. Mas eu acho que assim, ele encaminha a gente, né? Você acha que de uma forma assim, muito, né, de longe, o preconceito te ajudou em alguma coisa? Ele te Ele deixou me mais ajudou a ser forte? forte. Ele me ajudou a ter resiliência. Legal. Eu acho que isso foi assim. Acho que eu é sou bom uma ressignificar, né? Eu sou uma tudo. pessoa muito mais forte hoje por ter lidado com tudo isso que aconteceu. Legal. Eu acho, sem dúvida. Ah, total. E sobre projetos, o que a gente pode esperar de você daqui pra frente? O que tá engatilhado aí? Como que estão as coisas, meu amor? Eu sou tipo ex-BBB, né? Eu tô sempre com um projeto. Que vai Adoro! acontecer. Adoro. Então vai virar DJ agora, né? Ah, ainda Já não, pensou? ainda não. Mas, né, já tive banda, já dancei, DJ tá ali, daqui a pouco. Tá chegando. Mas essa mídia do podcast é uma parada que tá me seduzindo demais, assim. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Eu era muito... Porque eu tava no interior e eu consumia muito rádio, né? E eu já tô com meus 31. Então, assim, eu antes não tinha essas plataformas de streaming, podcast era algo que, né, não existia muito. E eu consumia muito rádio. Eu sempre fui apaixonado por rádio. E agora eu vejo essa questão do áudio voltando muito forte. É uma coisa que me deixa muito com muita vontade de investir. E é nítido em números que o segmento do podcast é algo impressionante. Sim. E que ainda vai crescer muito mais. E as marcas querem fazer podcast. E assim, o meu podcast, ele tem 1 ano de vida, ele está no comecinho, a gente está estruturando. E as marcas estão desesperadas para os executivos irem dar entrevista no meu podcast. Porque é o momento do podcast. Então, eu acho que o que a gente pode... com certeza esperar é que o nosso podcast que já existe, que é o Break Publicitário, ele deva se subdividir em outras vertentes de podcast com outros títulos. Por exemplo, um só para a gente contar experiências de executivos e aí trazer outras colunas dentro do Break e até mesmo como podcasts independentes. Eu acho que a parada do podcast é algo que ainda a gente vai investir bastante nos Legal. próximos Ai, anos. que ótimo saber disso. A gente é suspeita falar, a gente ama podcast. Ama podcast. Que legal. Então, Bom, pessoal, antes da gente agradecer aqui a presença ilustre do Matheus, a gente quer agradecer alguns parceiros. A Quintes, que é uma loja online feminina que vende roupas maravilhosas. Inclusive, essas daqui são de lá, A né? gente ama Quintes, cara, Ama sério. demais. E eles estão disponibilizando o cupom de 15% de desconto para quem utilizar o nosso código, que é PrideCast, nas compras acima de R$ 149,99. Olha só, e Show aqui demais. é o Tchê Café, que tem mais de 37 bicos de cerveja do mundo todo para você se deliciar. E também agradecer principalmente a quem é o Matheus, que disponibilizou seu tempo obrigado. corrido para vir aqui. A gente fica muito grata, porque você, cara, é um nome no mercado aí muito você é forte. demais. Ai, E você obrigado. tá aqui, só acrescenta no nosso trabalho e nos motiva também a continuar Demais, com tudo é. isso. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço vocês, quero agradecer aos patrocinadores de vocês também, que fazem isso acontecer. Eu sou publicitário, né, minha gente? Ai, que lindo. A gente sabe a importância desses patrocinadores que acreditam nas pessoas desde o início, né? Então, assim, é muito importante. E quando eu costumo falar que, assim, que o público que se incomoda com a publicidade não tem noção de que a publicidade permitiu aquele conteúdo existir, né? Exatamente. Então, muito obrigado aos patrocinadores de vocês. Ah, Aliás, lindo, conheci obrigada. aqui o Tchê Café. Tchê né? Café. Conheci hoje e é perto da minha casa, já devo voltar em Ai, algum que legal. Volta. e fico muito feliz pelo convite também de vocês. É a primeira vez que eu tô aqui gravando uma Ah, fala que do lindo! podcast. Muito feliz. Que honra, E né? todo o sucesso do mundo pra vocês. Podem contar Obrigada, comigo e meu com o amor. Geek Publicitário sempre. Você Ah, também meu amor. pode contar com a gente sempre, meu amor. Tamo junto sempre. Deu Chama match a agora, galera. tamo Deu junto. match, deu match. Claro. Já vamos combinar de vir aqui no Tia Café, né? Bora. Opa, Vamos claro. Experimentar cada bico de cerveja. Vai sair carregado, né? Pois é, eu gosto de cerveja. Adoro. Meu amor, chama a galera pra conhecer seu trabalho, suas mídias, tudo que você faz. Bom, pessoal, quem quiser conhecer é gkpb.com.br. Esse é o nosso portal de notícias. Todos os dias a gente tem diversos conteúdos onde a gente fala sobre o que acontece de melhor no mercado de marketing e de comunicação. Para você que adora podcast, está ouvindo a gente tem o Break Publicitário, que é o nosso podcast também do GKPB, onde a gente fala de maneira um pouco mais aprofundada sobre também esses cases de sucesso e coisas que estão acontecendo de mais legal
no mercado de marketing e comunicação. Então é isso, fica aí o meu convite. E procura a gente lá nas redes sociais. Qualquer uma que você colocar lá, GKPB, você vai encontrar a gente com certeza. Sensacional. Façam Sigam. isso, porque é maravilhoso. Vocês não têm do que se arrepender, gente. É um conteúdo melhor que o outro, né? Conteúdo demais. Matheus, teria alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de falar aqui pra nós e pra galera? Bom, não, a gente falou muito sobre carreira, né? Eu acho que assim, eu só queria deixar para as pessoas uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem de falar e fica subentendido, só que ninguém reflete sobre isso. Para algumas pessoas vai ser sempre muito mais difícil do que para outras. Então, gente, a vida não é justa mesmo. A vida não é correta. Eu conheço pessoas que se esforçaram muito e não chegaram em lugar nenhum. E conheço pessoas que não se esforçaram nada e estão em lugares muito legais. E, ao mesmo tempo, conheço pessoas que se esforçaram muito e conseguiram chegar em lugares legais. A única coisa que eu sei é que se você não se esforçar, a chance de você não chegar é muito maior. Então, não tem muito o que a gente fazer, né? Às vezes, para algumas pessoas, vai ser muito mais difícil. Eu morava no interior, tive que vir para São Paulo. Imagina uma pessoa que não mora nem no estado de São Paulo, que mora muito longe, que mora no norte, no nordeste e sonha em trabalhar com publicidade. As maiores marcas do Brasil estão aqui no sudeste, estão especificamente em São Paulo, talvez um pouquinho no Rio de Janeiro, né? É muito difícil, para algumas pessoas vai ser sempre muito mais difícil, mas não desistam do sonho de vocês e acreditem muito que em algum momento vocês vão conseguir fazer o que vocês querem. E é só não desistir. Eu não garanto que quem não desistir vai conseguir, mas eu garanto que quem desistiu não conseguiu. Que lindo, gente. Ai, Olha, gente, que lindo honra. demais. E foi Obrigado. com essas palavras lindas do Matheus, motivacionais, cara, que a gente encerra esse episódio aqui com muito mais por vir. Muito obrigada por sua atenção, por estar conosco aqui até agora. Um super beijo nosso e tchau! Beijo, gente.